E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou estar falando para vocês o porquê que eu resolvi voltar a usar o Windows 10. Porque eu estava usando o Windows 11 e agora, como vocês podem ver, estou usando aqui o Windows 10. Assim, minha experiência com o Windows 11 foi bem decepcionante de certa forma, e olha lá que o meu PC não é fraco. Atualmente ele está com um Ryzen 9 3900X e uma RTX 2060, possui SSD, e mesmo assim eu preferi usar o Windows 10. Primeiramente, o Windows 11 consome mais memória RAM. Eu estou com 16 GB, mas mesmo assim, dependendo da hora, 1 GB a mais de memória RAM faz diferença, que é mais ou menos isso o que o Windows 11 consome a mais de memória RAM comparado ao 10. Não chega a ser 1 GB a mais, é cerca ali de 800 megabytes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. Eu sei que muitas pessoas relacionam um sistema consumir menos memória RAM a ele ser melhor ou mais otimizado, mas não é assim que funciona. Um sistema que consome mais memória RAM, ele pode ser mais rápido, pode ser mais otimizado, o que não é o caso do Windows 11. Ele, ao meu ver, simplesmente só consome mais memória RAM de forma à toa ali. E outra coisa, além dele consumir mais memória RAM de forma à toa, ele tem as bordas dos aplicativos meio arredondadas, o que de certa forma faz você usar ali um pouquinho mais de processamento. Eu sei que isso é processamento de sobra para um Ryzen 9 3900X, porém, no geral, o sistema é um pouquinho mais lento que o Windows 11. O que eu mais priorizo em um sistema é o tempo de resposta dele, a velocidade dele. Tanto é que no Windows 11 e no Windows 10 eu sempre desativo as animações do sistema. Desativo o efeito de transparência e desativo a ocultação da barra de rolagem. Tudo isso para o sistema ficar ali o mais responsível possível. Coisa que eu achei estranho no Windows 11, porque mesmo desativando todas essas animações, eu não achei ele tão responsivo. Não sei se a palavra lentidão seria a resposta exata para isso, mas de fato o Windows 10 ele está mais responsivo que o Windows 11. Pra você ver, a gente já está em 2022, quase em 2023, já faz, se não me engano, 2 anos mais ou menos, né, que o Windows 11 foi lançado. E até agora ele está em um beta eterno. Cada atualização dele chega uma novidade meio estranha. Eu fiquei usando ele aí mais ou menos uns 5 meses. E tinha atualização que o processador ficava, assim que eu ligava o PC, ele ficava uns 5 minutos utilizando cerca de 30% do processador. Parecia ser um vírus, coisa que não tinha como eu ter pegado vírus, porque eu estava utilizando só o navegador do Windows 11. Pra vocês terem noção, era aquela época que eu estava aqui sem postar vídeo no canal. Não baixava nada. E também muitas vezes, sabe aquele problema do Windows 10 utilizar o HD a 100%? Isso é um problema muito comum para quem tem HD no Windows 10. O mesmo problema ocorre com o Windows 11, porém ele ocorre com o SSD. Eu usava um SSD SATA e direto o SSD ficava a 100%. Eu pesquisei na internet, tentei fazer de tudo. O SSD continuava a 100%. Lembrando que ele não ficava assim o tempo todo. Normalmente era quando eu ligava o sistema, aí ele ficava usando uns 80 a 100% do SSD durante uns 3 a 7 minutos, mais ou menos. E tinha vez também que do nada eu tô usando o PC ali, eu percebi uma lentidão, e eu ia ver o motivo da lentidão era o uso excessivo de SSD. E o que provia esse uso excessivo de SSD era o próprio sistema. Eu não sei explicar o que o sistema estava fazendo para utilizar tanto SSD, mas ele utilizava. Como contraponto, no Windows 10 ele nunca utiliza o meu SSD 80%. E para quem não sabe, SSD é uma peça que desgasta bem rápido. Ao menos a maioria dos SSDs desgastam mais rápido do que os HDs. Então não é bom que o seu SSD fique em tanto uso assim. Não é igual um processador que se você utilizar ele muito, você basicamente no futuro você vai continuar com a mesma performance. O SSD é diferente. Se você utiliza muito seu SSD, no futuro sua performance vai só abaixando. Então esse uso excessivo de SSD que o Windows 11 estava fazendo iria acabar com o meu SSD, mais cedo ou mais tarde. Enfim, alguém ligou um carro de som aqui, eu ia falar mais algumas coisas, não sei se o microfone está captando grave, mas eu vou deixando o vídeo por aqui, acho que o que eu falei já é suficiente. Se você está pensando em utilizar o Windows 11, pense duas vezes. Eu vou indo nessa e até a próxima.